Olá, aqui é Joana Mendes, eu sou professora de língua portuguesa, criadora da Oficina da Escrita, e hoje eu vim falar para vocês sobre as 5 competências da redação do Enem. Bem, nesse primeiro vídeo das competências, eu gostaria de falar um pouquinho antes sobre o método de correção da prova do Enem, da prova de redação do Enem, mais especificamente, né? Você já deve saber isso, mas é sempre bom pontuar que o seu texto será corrigido por 2 avaliadores de forma independente. O que isso quer dizer? Quer dizer que um professor não vai ter acesso à correção do outro. Se houver discrepância, um terceiro avaliador irá corrigir a sua prova de forma independente também, e o resultado vai ser a média aritmética das 2 notas que mais se aproximarem. Para haver discrepância, é preciso que haja uma diferença de 100 pontos entre uma nota e outra, ou uma diferença de 80 pontos para cada competência, entre uma prova e outra, ok? E como esses 2 professores irão avaliar o seu texto? Eles utilizarão os 5 critérios de correção do Enem que nós vamos conhecer agora, e eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles para vocês. A primeira competência a ser avaliada na sua prova de redação é domínio da modalidade escrita formal da língua. Domínio da modalidade escrita formal da língua. Muita gente foca, quando vai explicar sobre essa competência, na palavra formal. Mas antes de falar sobre essa palavra formal, eu queria falar sobre modalidade escrita, que é uma coisa que eu não escuto as pessoas falando sobre isso. Mas vamos lá. Por quê? Bem, no sistema da língua portuguesa, nós temos basicamente 2 modalidades. A modalidade falada e a modalidade escrita. Cada modalidade tem características próprias, mas que se complementam. Por exemplo, a modalidade falada é organizada no tempo. A modalidade escrita é organizada no espaço. Então, estou falando aqui com vocês, a minha fala está sendo organizada em 5 minutos de aula, que é a duração desse vídeo. Se eu fosse escrever um texto, um artigo no meu site, no blog, eu iria organizar o meu texto no espaço da tela, sempre da esquerda para a direita, sempre de cima para baixo. Então, existe uma organização espacial ali, assim como existe uma organização temporal na minha fala. Uma outra característica própria da fala é o ritmo. Nós damos a entonação necessária para que o outro compreenda se o que nós estamos falando é uma pergunta, é uma afirmação. Por exemplo, se eu digo, hoje é o dia da prova de redação. Isso é uma afirmação, né? Agora, se eu digo, hoje é o dia da prova de redação, estou perguntando, ok. Na escrita, como nós não temos esse recurso, nós utilizamos a pontuação. Então, a pontuação ela é necessária para que as pessoas que leem compreendam qual é o sentido, a entonação do que você está querendo dizer com aquele texto. A fala também é uma modalidade de texto que geralmente as pessoas não planejam muito. Você encontra agora uma amiga na rua, ou na escola, ou você telefona, ou ela te telefona, não é que você já organizou aquele texto que você vai falar com ela. Vocês conversam e a conversa vai acontecendo e vai se construindo na relação, né? A não ser que a pessoa fale sozinha, mas geralmente quando a gente fala com a outra pessoa e a pessoa responde e nós vamos construindo esse texto juntas, né? Agora, por exemplo, essa minha fala agora do vídeo, ela já é uma fala mais planejada. Eu pensei, eu escrevi, eu organizei, né, sistematizei e organizei essa fala para me dirigir a vocês. Ela tem um objetivo. Então, a fala, ela pode ser planejada, mas na maioria das vezes ela não é planejada. A escrita, ao contrário, na maioria das vezes ela é planejada, né? E pouquíssimas vezes ela não é planejada. Então, quando você escreve, você pode apagar, você pode corrigir, você pode reformular, né? Então, a escrita, ela te dá mais condições de planejar do que a fala. Outra diferença é que na fala nós utilizamos muito a repetição de palavras. Então, por exemplo, eu estou falando aqui, seu celular pode tocar, ou então
alguém pode chamar, ou você pode escutar uma música, no rádio pode estar ligado, de repente toca a sua música favorita. Então, para não perder o fio condutor do meu discurso, eu posso utilizar a repetição de palavras para que você não se perca naquilo que eu estou falando. Já na escrita, ao contrário, a repetição de palavras torna o texto mais cansativo. Por quê? Torna cansativo. Porque quando você pega um texto para ler, você geralmente tem um nível de atenção maior. E se você vê aquela palavra se repetindo várias vezes no mesmo texto, o texto se torna entediante. E acontece o efeito contrário. Ao invés da gente prestar mais atenção no que está escrito, nós acabamos perdendo o interesse pelo que está escrito. Porque a gente vê... E aqui nós não vamos avaliar como a modalidade falada é melhor ou pior, a modalidade escrita é melhor ou pior. Aqui nós não fazemos esse juízo de valor porque nós sabemos que as duas modalidades elas têm uma função extremamente importante na nossa comunicação. Também não vou afirmar que a fala é errada e a escrita é correta, como muitas pessoas dizem. Também não vou afirmar que a fala é coloquial e a escrita é formal. Porque, por exemplo, numa palestra ou num congresso, uma pessoa pode fazer uma fala extremamente formal. E eu posso escrever um bilhete aqui para minha filha extremamente informal, coloquial. Então não existe essa coisa de que a fala é coloquial e a escrita é formal. Tanto a fala quanto a escrita podem ser formais ou podem ser não formais, enfim. Existem os níveis de formalidade e a gente vai ver isso mais pra frente. Porque o maior problema dos textos, na minha opinião, daquilo que eu tive contato com mais de 10 anos de sala de aula, lendo os textos de alunos, corrigindo, o maior problema é que muitas vezes as pessoas transferem características da fala para o texto escrito. Os problemas principais que eu vejo nos textos dos alunos são a repetição de palavras. O segundo problema é a ausência de pontuação. Você escreveu. Você tem que lembrar que você não vai estar ali no ouvido do seu corretor, do seu avaliador, para dizer o que você quis dizer com aquele texto. Então, o texto precisa estar pontuado de forma a dar esse entendimento a quem lê. E como é que você vai aprender a pontuar corretamente? A primeira coisa que você precisa fazer é ler textos bem pontuados. Outra questão fundamental, a terceira questão que eu acho que tem a ver com essa transferência da modalidade falada para a modalidade escrita, é a ortografia. Muitas pessoas acabam escrevendo de acordo com o som que elas escutam. E a ortografia nem sempre coincide com o som. Eu não vou entrar aqui em termos técnicos, mas eu vou dar um exemplo. Um exemplo recorrente. Pessoas adultas, empresários, pessoas que já têm a sua vida profissional, carreira profissional construída, escrevem o verbo analisar com Z, não com S. Por quê? Porque o S, quando ele está entre duas vogais, ele tem esse som de Z. Então, é muito comum, por causa da semelhança do som, as pessoas confundirem e escreverem com a letra errada. Mais uma vez, como eu faço para dominar a ortografia da língua? Leia. Quanto mais você tiver contato com a modalidade escrita, mais você vai se apropriar das características da modalidade escrita e mais o seu texto vai se adequar a esse formato. A segunda coisa que você tem que fazer, depois de ler bastante, é escrever, treinar, praticar. Por quê? É a partir dos seus erros que você vai refletir e vai ter consciência do que você precisa melhorar. E aí nós temos a última palavrinha, que é a palavra que todo mundo dá a maior importância, que é a palavra formal. Mas como esse vídeo está ficando muito longo, eu vou deixar para a próxima aula e a gente vai falar mais detalhadamente sobre os níveis de formalidade. Muito obrigada por você ter me acompanhado até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.